A gente vai falar sobre luto nessa noite. Amém? Essa palavra já estava preparada há um tempo, desde que eu recebi o convite. E vem de um pouco de encontro o que o nosso bispo acabou de ministrar, a falar sobre nós sermos libertos de coisas que a gente ainda carrega, que a gente ainda tem e que a gente retém e que nos impede de prosseguir em frente. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Renato, o esposo, agora eu sou mais conhecido como pai da Chay, né? Nós estamos há 7 anos na IBAC e ajudando o nosso bispo, e estamos quartas e domingos lá em Itaguaí. Eu aproveito essa oportunidade para agradecer a todos os nossos irmãos daqui de Jardim Guadu que têm nos ajudado lá em Itaguaí. Tem sido uma bênção, irmãos. Eu agradeço a vocês todos, muito obrigado. Agora, 30 de agosto, nós fazemos 1 ano do nosso novo templo, amém? Para a honra e glória do nome do nosso Senhor. E a gente tem conseguido isso com a ajuda dos nossos irmãos daqui, que tem nos ajudado muito. Muito obrigado a todos. Eu não vou falar nome, porque eu posso esquecer e certamente eu vou esquecer. Estou muito nervoso, né? Porque logo eu abri o primeiro. Quem é o bicho? Confesso que eu estou muito nervoso. As palavras já estavam preparadas, mas talvez venha de encontro, porque quando é uma campanha do Espírito Santo, você pensa em queimar, em pular, né? Em arder, nessas coisas todas. Mas tudo tem um começo, né? E eu acho que a palavra hoje é apropriada para um começo de tudo que vai acontecer na tua vida nesse decorrer desses 12 dias. Eu tenho ouvido muito falar sobre perda. Muito falar sobre perda. E a gente lida com perda de formas muito diferentes. Eu sou órfão de pai. Há 14 anos perdi o meu pai. E isso abalou muito a minha mãe. E passados uns 3 anos depois, eu perdi a minha irmã mais velha. E isso acabou com a minha mãe. A minha mãe nunca mais foi a mesma pessoa. E ela tem persistido dessa forma até hoje. Eu, pastor, tenho orado por ela. Eu tenho uma irmã que é apóstola e tenho orado por ela. Mas a minha mãe continua nesse precipício que a perda de alguém tão querido traz para as nossas vidas. Tem um vídeo do American Idol desse ano, em que um garoto, na audição, ele canta uma música em homenagem ao pai dele. E ele não se contém de cantar a música em homenagem ao pai, e ele se emociona, e todos se emocionam. E aquele garoto consegue, em meio àquela emoção, passar e seguir em frente. E tem um filme que eu até falei com o Giacomo Anderson, né? E ele já viu, né? O Giacomo Anderson já viu tudo quanto é filme, irmão. Por isso que ele não entrega os negócios da gente, que ele fica vendo filme. E se chama O Pior Vizinho do Mundo. Eu não sei se alguém já viu esse filme. E esse filme, com Tom Hanks, fala de um idoso mal-humorado e suicida, que odeia a si mesmo e a todos,
causa da perda da sua esposa, que era a única coisa que ele tinha de amor. E por isso ele se tornou uma pessoa amarga e desejava se suicidar. E essas coisas me trouxeram muito de acordo com a palavra que a gente vai ministrar nessa noite sobre perda. Porque Jesus, de repente, começou a andar pela Judéia e pela Galileia, chamando jovens. Chamou um velho pescador, mas chamando jovens. E Jesus falou, siga-me. E isso era um chamado dos talmidins, era o chamado dos discípulos. E aqueles jovens começaram a seguir Jesus. E eles seguiram Jesus e andaram com Jesus e conviveram com Jesus durante 3 maravilhosos anos. E a relação de mestre, a relação de sacerdote e discípulo foi mudando com o tempo. Porque eles andavam com Jesus, eles conviviam com Jesus. E Jesus, em determinado momento, fala assim: eu já não tenho mais vocês como meus discípulos. Eu os tenho como filho. Então, a relação daqueles jovens, daqueles homens, daquelas mulheres que também seguiam Jesus, mudou. Além de admiração, além de carinho, além deles estarem aprendendo, além deles estarem conhecendo, havia uma relação de amor, de afeto, de carinho. E Jesus fala em determinado momento, assim como meu Pai me ama, eu também vos amo. Então, essa relação já não era nem mais de amizade, já nem era mais de discípulo, passou a ser uma relação de pai e filho. Talvez aqueles jovens, eu não sei, eu não conheço, eles nunca tiveram uma relação de afinidade, de intimidade, de pai e filho, tão próxima como eles tiveram com Jesus. Tão íntima, de alguém que andava com eles, ensinava eles, corrigia eles, admoestava, mostrava o caminho, andava, comia, dormia. Talvez seja um relacionamento que aqueles discípulos, aqueles jovens, aqueles homens e mulheres nunca tiveram experimentado. Era algo muito íntimo. Era algo que eles viviam a cada dia, que eles experimentavam, porque a Bíblia fala que Jesus Cristo é o Emanuel, e Emanuel é Deus conosco. Da mesma forma como aqueles jovens estavam experimentando uma experiência maravilhosa de ter Deus tão perto, de tocar Deus. Assim Deus, como de nenhuma maneira ainda na Bíblia, tinham experimentado uma intimidade tão grande com a criatura, de estar ali tão perto. Estou nervoso. Amém. Então foram 3 anos caminhando com Jesus, um pescador inculto e jovens. E Jesus foi conselheiro, Jesus foi amigo, Jesus foi pai, Jesus foi Deus na vida daqueles servos, daqueles homens, daqueles amigos e daqueles discípulos. Mas é chegado um determinado momento, depois da entrada tão grandiosa em Jerusalém, em João 12, a última ceia do Senhor Jesus, e um pouco antes, começa a bater uma melancolia em Jesus. Porque Jesus sabia de uma coisa, e Jesus tinha falado para eles, e eles não sabiam, e não entendiam. Começou a bater uma melancolia tão grande em Jesus, porque Jesus sabia que chegava a hora da
separação. Chegava um momento em que Jesus ia ter que se separar deles. Como é na vida de todos nós. Em que às vezes a gente tem que nos separar de um ente querido. Em que a gente não quer. Mas às vezes não, sempre acontece. E Jesus começa numa melancolia muito grande. Jesus começa a falar com eles, preparando eles para essa hora, preparando eles para esse momento. Olha, é necessário. E o que a gente entende, irmãos, por mais que Jesus fale da separação, eles não conseguiam compreender. Por mais que Jesus falasse, olha, é necessário eu ir embora. É necessário eu cumprir a palavra. O que aqueles jovens, aqueles homens e aquelas mulheres estavam experimentando era tão maravilhoso para eles, de intimidade, de uma relação de fortalecimento, de uma relação de direcionamento, que por mais que Jesus falasse, eles não conseguiam entender. Talvez a maioria daqueles jovens nunca tiveram uma relação como aquela. A Bíblia fala que havia afeto, que havia carinho. E Jesus tratava como filhos. E declarava isso. Mas era chegado o momento da separação. E Jesus avisa. E Jesus fala. Mas eles não aceitavam, não entendiam e não compreendiam. A gente sabe que é chegado um momento em nossas vidas que a gente vai ter que nos separar de algumas pessoas muito queridas. A gente sabe que em determinado momento das nossas vidas, por mais que a gente não queira se despedir, por mais que a gente não queira abrir mão, isso acontece. Porque é a natureza, é a vida, né? Aleluias. Então Jesus traz uma palavra para trazer entendimento àqueles discípulos e para dar uma esperança. Abra sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Jesus sabia o que ia acontecer com eles. Jesus afirma em João 16, 20, eu sei que vocês ficarão tristes. Eu sei que vai vir dor. Eu sei que a perda vai trazer dor. Eu sei que a perda vai trazer angústia. Eu sei que a perda vai trazer algo de ruim para vocês. Mas Jesus os prepara para a perda. E Jesus lhe dá a maior promessa de conforto que Jesus podia dar. Evangelho de João 14, 16 diz assim: eu pedirei ao Pai e Ele vos dará um encorajador ou um consolador que nunca os... Vamos repetir essa frase? Eu coloquei como... A minha Bíblia está como consolador. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro consolador que nunca... Versículo 17 diz assim: e o Espírito da verdade, é o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e estará com vocês depois.
Jesus prepara os discípulos para a perda, mas traz o conforto e a esperança daquilo que é a primeira obra, daquilo que é a primeira forma que Jesus fala a respeito do Espírito Santo, como consolador das nossas vidas. Consolador. Eu coloquei aqui, consolador. Aquele que alivia, aquele que ameniza as aflições, aquele que conforta, aquele que consola os infelizes. Jesus foi crucificado. E quando a gente sofre uma perda, quando a gente sofre algo abrupto assim na nossa vida, por mais que a gente saiba que vai acontecer, a gente não aceita, a gente se revolta, a gente fica chateado, amargurado, aborrecido. Porque ninguém quer se separar de alguém que a gente ama tanto. Ninguém quer se separar de alguém que anda tanto com a gente, de alguém que nos ajudou, que nos amou, que nos aconselhou. Ninguém. Os discípulos fugiram de medo. Mas também havia dor e ressentimento no coração daqueles homens. Uns foram pescar. Outros fugiram para Emaús. Outros se mataram. Porque eles não aceitaram aquela perda tão grande. E mesmo Jesus tendo falado a respeito do Consolador, e mesmo Jesus tendo explicado a respeito do Espírito Santo, irmãos, quando vem a perda, a gente perde a cabeça. A gente esquece de todas as coisas. Porque é uma dor tão grande você perder alguém que você ama. É uma dor tão grande você perder aquela pessoa que convive contigo. E assim se encontravam os discípulos, perdidos. Assim se encontravam aqueles homens e aquelas mulheres, desesperados, aborrecidos, amargurados, entristecidos. Quem agora vai completar esse vazio que há dentro do meu coração? Quem agora vai completar essa mágoa que ficou aqui? Quem vai completar esse buraco? Quem vai me dar conselho? Quem vai me direcionar? Quem é que vai suprir a necessidade que há dentro da minha vida? Eu não tenho mais meu conselheiro. Eu não tenho mais meu amigo. Eu não tenho mais o meu pai. Eu não tenho mais Jesus. Essa era a situação daqueles homens e mulheres. A psiquiatria diz que há 5 estágios do luto. E a negação, a gente vê nos discípulos 4 deles, a princípio, a negação, a raiva, a barganha e a depressão. Eu não aceito, eu não quero perder Jesus. Eu vou pescar, eu vou fugir, eu vou fazer qualquer outra coisa, mas eu não aceito perder aquilo que era a razão da minha vida, aquilo que era o sentido da minha vida, aquele que eu dormia e acordava, aquele que eu comia ao lado, aquele que eu andava e viajava com ele de barco, aquele que me ensinava e me direcionava, aquele que me tornou uma pessoa melhor, aquele que mudou totalmente o quadro da minha vida. Eles não aceitavam, eles não entendiam. O vazio continuava. Muitos desistiram. Jesus voltou. Mas não era a mesma coisa. Não era mais Jesus Cristo. Agora era Cristo Jesus. Eles sentiam que havia algo diferente. Jesus aparece para eles durante vários dias.
Mas o vazio continuava. Aquela intimidade e presença já não era mais a mesma. Alguma coisa tinha quebrado, alguma coisa estava diferente. Então eles se lembraram da promessa. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós e para os outros. Ainda por pouco o mundo não me verás mais, porém me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Jesus não nos deixou sozinho. A Trindade está conosco na figura do Consolador. Jesus falou assim: olha, eu tenho que ir para o Pai. É a obrigação que a semente morra para que nasça algo novo, como o bispo declarou aqui. Mas o Consolador, a presença do Espírito Santo, vem para te confortar nessa noite. Vem para trazer refrigério para a tua vida. Vem para completar esse vazio. E aí, muitos entenderam. E há o que muitos chamam do quinto passo do luto. E que passo é esse do luto, pastor? É a aceitação de que é necessário acontecer. E Lucas escreve a respeito dessa aceitação daqueles homens, daqueles discípulos, a respeito da obra de Jesus. Lucas escreve no capítulo 24: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo aquilo que está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, versículo 45, abriu-lhes o entendimento. Finalmente eles compreenderam que era necessário tudo aquilo acontecer. Abriu-lhes o entendimento e compreenderam as Escrituras. E assim disse-lhes, e assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse. E ao terceiro dia ele ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome fosse pregado o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Destas coisas vós sois testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Quando vem o entendimento, irmãos, que algo novo está chegando, quando vem o entendimento, olha, o Consolador já te trouxe o conforto, já te trouxe a mudança. Olha, agora a atuação do Espírito Santo é de poder sobre a tua vida, é de poder sobre a tua vida. Agora você já foi restaurado, agora você já foi transformado, agora a mágoa já ficou no passado, agora Deus quer te usar com poder e glória. A primeira ação do Espírito Santo se refere a consolar. Porque eles precisavam de consolo. Eles estavam desesperados, eles não entendiam. E talvez você tenha vindo nessa noite maravilhosa de campanha pensando que ia sair daqui pulando, pensando que ia sair daqui correndo. Pode até ser que você saia. Mas hoje Deus te trouxe aqui para fazer o que foi proposto pela primeira vez ao Espírito Santo. Trazer conforto ao teu coração, trazer conforto à tua vida. Falar assim, ó, se você quer ser cheio, se você quer ser usado, primeiro você tem que ser mudado. Primeiro tem que deixar mágoa, ressentimento, medo, dor de um lado para que haja restauração na tua vida. Os discípulos foram consolados, porque eles perderam o ente querido, irmão.
Eles perderam o seu amigo. Aqueles que eles tinham com amigo, aqueles que eles deitavam no colo, aqueles que eles conversavam, oravam. Então o Espírito Santo atuou como consolador. E às vezes a gente quer caminhar, quer correr, quer pular, mas primeiro a gente tem que ser restaurado. Primeiro a gente tem que ser limpo. Primeiro o Espírito Santo tem que vir, ó, que nem o bicho falou aqui, ó, a gente deixar as mágoas, o ressentimento, o medo para trás, para que Deus possa nos usar. A vida continua. Aqueles discípulos falaram assim, eu vou parar de ficar fugindo, eu vou parar de ficar inventando que eu vou pescar, porque o Espírito Santo já atuou na minha vida, a vida continua, eu não posso ficar aqui chorando o luto, eu não posso ficar fugindo, porque eu tenho uma grande obra para fazer. O vizinho, o pior vizinho do mundo, né, Anderson? O Otto, né? Otto. No filme ele tenta se suicidar várias vezes. E ele é um poço de grossura. Me lembra alguém. Me lembra alguém. Mas a dor é muito grande. Ele perdeu a única coisa que ele tinha de importante, que era a mulher dele, irmão. Ele era um cara que se dedicava, ele perdeu a única coisa. A mulher dele era paraplégica. Irmão, ele estava arrasado. Mas Deus colocou algo maravilhoso na vida daquele homem. Deus colocou uma família vizinha. E aquela família mudou a vida daquele homem. E aquela família passou a ser a família dele. Não é, Anderson? Então, o Consolador vem em forma de família, vem em forma de vizinha. E mudou todo o pensamento de derrota daquele homem. E aquela família se tornou a família dele. O jovem do American Idol, que chorou na... Como é que se fala no começo? Audição, isso aí. Ele chegou na final. E na final, ele cantou a mesma música que ele cantou na audição. Mas a emoção era tão grande, que é uma música que fala do pai dele, que ele tinha acabado de perder. Tinha alguns meses que ele tinha perdido o pai dele. E chega um momento que ele está cantando a música e ele não consegue mais cantar. Mas aí o autor da música, o cantor original... Agora você olhou para você, eu fiz esquecer o nome do cara. Você falou, vou ter que ler aqui. James Blunt, né? James Blunt estava do lado dele e cantou a música com ele. E ele conseguiu acabar a música. E por incrível que pareça, ele ganhou o American Idol. Aquele jovem de 18 anos, havaiano, quebrou uma hegemonia de cantor country e ganhou o American Idol. Porque havia alguém do lado dele que no momento em que ele não conseguia mais cantar, no momento em que ele se lembrou da sua dor, da sua perda, na hora da prova decisiva, no programa final, ele não conseguia mais cantar, mas tinha alguém do lado dele que ajudou ele a cantar. E esse jovem ganhou a competição. Talvez você tenha vindo nessa noite esperando seguir em frente. Mas para que você siga em frente, medos, feridas, doenças, perdas têm que ser restauradas na tua vida nessa noite. E talvez você esteja perguntando assim, como? O Espírito Santo Consolador está aqui. O Espírito Santo Consolador está aqui. O Espírito Santo Consolador está aqui. E nessa noite, Ele traz cura, Ele traz restauração, Ele traz libertação. Nessa noite, olha, Ele faz mudança na minha e na sua vida.
aqueles homens e aquelas mulheres seriam usados poderosamente para levar a palavra de Deus na Judéia, em Samaria, na Galileia e nos confins da terra. Eles seriam usados porque eles foram cheios do Espírito Santo. Mas antes de tudo, antes de o poder descer como línguas de fogo sobre a vida deles, veio a restauração através do Consolador, da presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo te conforte nessa noite. Que haja conforto da presença do Espírito Santo. Se você quer queimar, primeiro tem que haver restauração. Se você quer cheio, primeiro o vaso tem que ser limpo. Se você quer cuidar de alguém, primeiro você tem que ser sarado. Então deixa o Espírito Santo atuar na tua vida como restaurador, como consolador, e que ele te conforte, te limpe, te cure e te mostre o caminho. Em nome de Jesus, receba a presença do Consolador.